Buenas noites, partículas, mais uma oportunidade feliz, agradecido aqui. Já não esquecendo, a Cris falou dos meus turbantes. Cris, eu sempre usei coisas na cabeça. Sempre fui apaixonado por bombetas e sou apaixonado por bombetas. Mas coloquei o turbante, gostei e logo mais virá outros. Só tô assim na cor ainda. Mas fiquei feliz de você me achar estilosinho. Beijo pra você. Obrigado pelo carinho. E hoje eu vim aqui para falar de uma coisa muito louca, que é sobre as leituras que eu faço. Faltam 2, 3 páginas para acabar o livro, mas eu já posso falar com propriedade. Vem falar da Maçã no Escuro, de Clarice Lispector, né? Que conta a história de Martin, ou Martin, como queira, mas eu escolho chamar de Martin. Que é a história de um cara que sai a esmo no escuro, andando numa linha reta, deixando a família para trás. Esposa, filho. E começa a andar no escuro, em meio à mata, e deixa no ar assim um suposto crime. E ele começa por dias andando nessa mata, sem muito entender, meio confuso, meio atormentado, com encarnações dele, íntimas dele. E ele se depara dias e noites nessa mata, passando por frio, fome, sede. Aí ele se depara com um passarinho, né? Ele fica sentado em pedras por horas, olhando o nada, tipo, olhando para o horizonte. E aí, depois de dias e dias a fio, ele se depara num sítio. Nesse sítio, ele se aproxima, pede emprego, fala que é engenheiro, mas é tudo balela, porque ninguém sabe a verdade de Martin. O que realmente ele faz. E ele fala assim: eu sou engenheiro e estou aqui e eu quero emprego. E aí ele se depara com Vitória, que é a dona do sítio, e com a sua irmã Ermelinda, e com o funcionário Francisco. E ele começa a viver as experiências de lá. Vitória fica meio desconfiada, mas mesmo assim aceita de lá. E aí ele passa por experiências, e ela dá muitos trabalhos para ele, então ele fica ocupando a mente. Ele vai para como se fosse um depósito, um alpendre, eles falam, né? E ele fica lá, dorme lá, faz as suas refeições lá, enfim. E a vida dele se baseia nisso. Trabalho, cuidar de vacas, dos bichinhos, das plantações, manter limpo. Então ele faz o serviço braçal. Um cara de muita pouca palavra. Ele falava o mínimo, muito quieto. Martim era muito reservado, muito quieto. E dá a impressão que ele mesmo quer esquecer o que ele mesmo passou, o que ele mesmo fez, qual esse suposto crime. E aí eu venho contar para vocês assim, quando você chega passando páginas e páginas da leitura, esse crime chega até a perder a importância. Por quê? Porque é como se fosse assim, qual é o crime? Tipo assim, uma discussão, um bate-boca, um puxão, ou bateu no filho. É um crime assim que se torna leve, porque a Clarice desenvolve sobre o personagem dele, da vida dele como um ser. Tipo assim, o que ele está descobrindo, o que ele está vendo, o que ele está presenciando. E o crime fica um pouco assim, leve. Quando vai chegando para o final do livro, aí sim ele é encurralado, né? A Vitória chama os investigadores, a polícia, chama o professor da cidade. E aí ele é exprimido, ele é colocado na parede para falar: não, você vai falar agora. De onde você veio, o que você faz, por que você tá aqui? Porque ele não tinha uma postura assim de simplicidade, ele tinha uma postura assim de um cara bem vivido, de uma vida boa, socialmente falando. Um engenheiro, que nem ele falou, sou um engenheiro, mas o que um engenheiro estava fazendo num sítio? Escondido, bem no fundão assim, bem longe, bem distante. Um sítio que está escondido. Tá fugindo do quê? E fugindo de quem? Daí ele é apertado, e aí ele fala: não, eu vou falar então. Eu matei minha mulher. E aí ele fala: matei minha mulher. Daí ele confessou, e os investigadores falaram assim, todos eles, são 3, né, que vieram vê-lo e ver o que procedia na situação. Daí, não, sua esposa, ela não morreu. Deu tempo de ela ser socorrida, ela não chegou a falecer. E aí ficou naquela, então, vou preso, eu não vou preso, mas por que você cometeu o crime? Porque na cabeça dele, ele cometeu
o assassinato e saiu fugido, a esmo, no meio da noite, andando reto no meio da mata. Por que ele cometeu aquele crime? Porque ele estava achando que ele estava sendo atraído. Então tinha uma suposta traição aí, que ele achava, ele não tinha certeza. E aí mostra a busca de um homem perante as suas próprias situações pessoais, né? Do que um homem precisa, né? Então mostra ele se redimindo, ele se perdoando, mostra ele se acolhendo, mostra ele se permitindo, né? Ele teve um envolvimento rápido com a Ermelinda, que ficava muito em cima dele, então deu uns beijinhos, teve algumas intimidades assim que na leitura te leva a essa suposição, né? Tem pessoas que acham, tem pessoas que não, mas eu tive essa leve impressão, mas nada demais assim. E aí eu tô chegando no final do livro e muito tranquilo, porque é um livro que realmente impressiona quando você chega no final das páginas e ele fala assim, eu matei minha mulher, com uma certa frieza, ao mesmo tempo da frieza tem os olhos ficam levemente molhados, né? Ele por muitas vezes se sente emocionado, mas será que ele está emocionado de verdade ou será que é uma forma de contornar toda a situação, dele sair ileso do crime, da tentativa de assassinato, né? Que se a gente olhar é um feminicídio, né? Porque ele mata a esposa por achar que estava sendo traído, né? Então, a Clarice Lispector traz a tranquilidade desse homem tentando achar um caminho para ele. Eu acho que se ele não fosse encurralado, ele jamais ia abrir essa história e talvez ele até passasse anos e anos a fio sem expor nada, sem falar nada sobre. E mostra, né, que ele tenta se encontrar, ele tenta se resgatar de alguma maneira de todas as ações que ele fez. E mostra também que Vitória aceitou ele, mas ela ficou com a pulga atrás da orelha. Quem é esse rapaz? O que ele está fazendo aqui? E de uma certa forma, aos poucos ela foi vendo que tinha alguma coisa estranha. Como uma pessoa não tem uma história, não tem uma memória, fala muito pouco, o que ele está fazendo aqui nesse lugar tão simples? E aí acaba dividindo com o professor da cidade, e aí de uma certa forma ele se vê sendo observado, mas não se dá conta que ele está sendo observado, e aí ela já aciona as autoridades. E ele vai preso. Então na parte que eu tô, ela se despede pedindo, quer dizer, ele se despede pedindo desculpas por tudo que ele tenha feito, né? E tudo que ele tenha causado. E aí, tô chegando no final. Mas o que eu quero dizer com isso? Leia, faz bem. Leia Clarice, porque é lindo a forma com que ela traz na forma da leitura, na forma da escrita, o ser humano, né? Ela humaniza os personagens, né? Então, qual é o crime? Quem nunca erra? Você já errou? Ele pode ter se arrependido de coração, ele pode ter tentado buscar novos caminhos, ele tentou se relacionar de novo, de uma forma de verdade, sendo verdadeiro com ele, com a própria Ermelinda. Ele esqueceu de verdade esse filho, essa esposa que ele deixou para trás. Imagina o alívio dele, se o processo dele foi de verdade, imagina o alívio dele, sabendo que a esposa não estava morta. De repente, essa ação dele foi um impulso. Eu te acho incrível. Enfim, nessa caminhada toda de Martin, como queira, Martin, eu escolhi falar, nessa trajetória de Martin, ele tenta se achar. Quem sou eu? O que eu procuro? O que eu preciso? O que eu escolho? O que eu estou fazendo no mundo? Ele se relaciona com coisas mais simples. Ele dá valor a pequenas situações, pelo fato de ele estar na mata muitos dias no começo, né? Que ele está andando na mata a esmo, passando fome, frio, sede, se depara segurando um passarinho nas mãos, começa a caminhar com esse passarinho, e passa-se horas, dias, e ele sem se dar conta de tanto que ele segura o passarinho e aperta com suas mãos, mas na maldade ele acaba sufocando esse passarinho e ele perde a vida. E ele fala assim, poxa, a gente estava junto e a gente teve uma relação ali, e poxa, você acaba morrendo. Então ele se relaciona com as coisas mais simples da vida.
e ele tenta se resgatar. Eu acho que a história de Martin é resgate sobre a sua própria vida, né? E que eu deixo no final que, assim, ele cometeu um erro, que ele possa cumprir, pagar esse erro e que ele possa retomar a vida dele. E eu encerro esse vídeo dizendo: leia, porque a leitura, ela te abre portas, ela te coloca na cena, e o livro, ele tá para você, ele não te coloca o dedo, né? Ele só está para você, ele não te julga. Ler é bom. Salve Clarice, obrigado por você estar na minha vida. Leia, isso salva, tá? E é esse o vídeo de hoje. Então leia Clarice Lispector e leia A Maçã no Escuro. Nessa coisa de tatear no escuro, ele consegue tocar uma maçã e saber que é uma maçã. Reconhecer o redondo, a espessura, mesmo no escuro. Ele conhece a maçã, ele consegue reconhecer a fruta, né? Assim como qualquer outra coisa. Quando ele se tateia, quando ele se toca no escuro, principalmente na caminhada dele no começo, imerso no escuro, a esmo. Até mesmo lá no cantinho que ele ficou, no depósito, onde ele se vê no escuro. Então, o ato de pegar uma maçã no escuro, onde ele não está vendo nada, ele toca e sabe que é uma maçã. Então, quantos de nós temos essa oportunidade na vida? De nos revermos, de nos acolhermos, de estarmos na nossa presença. Pensa nisso, tá bom? Um beijo da minha partícula pra tua e até a próxima oportunidade. Diz pra mim quem é você, o que você tá achando dos vídeos, deixa a sua participação aqui e vem pra família. Sigamos. Estamos indo devagar.